adorando ao Senhor pelo 26º aniversário da nossa AD em Budas Artes, desde sábado passado, quando fizemos a abertura com a nossa Santa Ceia, domingo, o trabalho de missões na sede das congregações, segunda e terça, a abertura da nossa EBO, quarta-feira, os cultos, nas congregações também temáticos, comemorando os 26 anos da nossa instituição. Na quinta-feira, ontem, estivemos aqui num grande encontro de jovens, e Deus operou de forma gloriosa, e hoje já no 6º dia, desta festividade, nós vamos receber o ensinamento da palavra de Deus. Mais uma vez, certamente, o Senhor vai falar grandemente às nossas almas, amém? Neemias, capítulo de número 2, quero fazer a leitura juntamente com os irmãos dos versículos 18, 19 e 20 do livro de Neemias. Glória a Deus. Amém? Está escrito: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Diga comigo: nós nos levantaremos, e edificaremos. Querido e eterno Deus, Pai bendito, mais uma vez nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade tão gloriosa de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, sermos edificados por ela. Pai, agora usa os teus servos, Senhor, estarão ministrando às nossas almas. Continua conosco, Senhor. Deus, nós te pedimos estas bênçãos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter 2 períodos de palestra ainda de pé. Vamos receber o pastor Marcos Cruz, que vai fazer aqui a abertura, e logo na sequência o pastor Vernex, ele dará continuidade. Pastor Marcos. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Podem sentar, irmão? Podem sentar. É sempre muito bom estar com vocês aqui para falar, meditar na palavra de Deus, E eu quero parabenizar o pastor Adilson e toda a igreja, que realmente está uma igreja maravilhosa. Meus irmãos, eu quero pedir a vocês que abram comigo as suas Bíblias aí no texto de Neemias, e vamos trabalhar um pouquinho nessa temática mesmo. Eu quero de antemão introduzir dizendo que vamos falar hoje. Deixa eu movimentar aqui, não posso? Obrigado. Eu quero dizer a vocês, eu vou inserir vocês no contexto daquilo que vou pregar, dizendo assim: podemos chegar até a nossa região por vários caminhos, Por exemplo, saímos lá de Interlagos para cá, poderíamos
vir para cá e vários caminhos nos trariam até aqui. Marginal, poderíamos ir para o Rodoanel. Depende do caminho que eu escolho. Vou ver paisagens diferentes. Não é? Vou passar por diferentes momentos. Todo mundo comigo na página? Tudo bem? O que vou falar aqui hoje, também pensando nessa forma, vamos ver caminhos diferentes para enxergar algumas coisas dentro de um texto bíblico. Nesse caso, vamos trabalhar nesse período que temos, Neemias 2:18, e quero mostrar algumas coisas para vocês que estão escondidas desse texto, que nos sinalizam como devemos ter atenção com emoções falsas. Aparentemente, uma leitura, como eu disse, se fazermos um caminho, vemos umas coisas. Se percorrermos outros caminhos, veremos outras coisas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou, nesse período, discorrer com vocês. A leitura, como é a mesma que o pastor já fez, eu quero ganhar tempo, então não vamos nos deter à leitura novamente. Tá? Mas quero pedir aos irmãos que fiquem atentos ao que vou falar, porque exatamente é isso que vamos tentar enxergar algumas coisas. O texto escolhido para este simpósio, para esta passagem, para esse encontro de apologética, inclusive, nos fala sobre esse momento de Neemias que recebe uma informação. Isso é o que sabemos. A informação de que a cidade está em ruínas, mas e ele fica absolutamente triste. Ele foi afetado por aquilo. A notícia impactou Neemias de uma forma absoluta, grande, profunda, e chamou a atenção do rei. A postura de Neemias chamou a atenção do rei. Nesse sentido, vamos pensar, por exemplo, em ler esse texto, examinar e extrair algumas informações dele, que, no entanto, nesta noite, irmãos, para este momento, por questões de espaço e tempo, não vamos mergulhar muito, mas vamos provocar os irmãos, na verdade, para que a gente aprofunde isso nos estudos mais avançados, que começam em escolas bíblicas de obreiro, como nós vimos aqui. Grosso modo, o que vou falar hoje, irmãos, nos coloca nos faz usar ferramentas diferentes. Então, se estou acostumado a vir para do Imbu, pela estrada de Itapecerica, eu posso usar uma rota alternativa, e o Waze faz isso excelentemente, nos colocando em caminhos que a gente nem sabe. Olha, nunca vi isso aqui, isso tudo isso. Okay. Tradicionalmente, a igreja usa alguns métodos para ler, para interpretar. Por exemplo, histórico gramatical. Nós damos uma olhada na estrutura do texto, as palavras, a semântica, a sintaxe, não vou entrar nesse campo. Mas existem outros métodos de leitura de um texto que estão em avanço. Por exemplo, eu até comentei com o pastor Isaldil, Vernex, em que, vindo para cá, o pastor Altair Germano está publicando alguns livros que nos fazem enxergar rotas alternativas. Vou usar sempre isso porque é uma linguagem comum. Rotas alternativas para você enxergar um texto. Então, por exemplo, ele está trazendo, ou não trazendo, mas inserindo na estrutura de interpretação exegética da igreja, usada pela igreja, as narrativas. Elas existem, claro, já são disciplinas, ciências, teorias, assim, estudadas há muito tempo, mas para nós não.
Para nós não. Qual é a diferença de eu ler um texto por uma disciplina e ler por outra? Eu vou ver coisas diferentes. Essa é a questão. E toda vez que eu leio por uma só visão, por um só método, só enxergo uma coisa, eu tenho uma visão única. E nós, estudantes da Bíblia, temos que ter visão ampla. Por exemplo, estou enxergando vocês por uma perspectiva, vocês me enxergam por outro, quem está lá em cima enxerga outro, quem está nos vendo pela rede social enxerga outro. O que você está vendo, eu não estou, o que eu estou vendo, você não está. Então a gente tem que pegar o objeto e olhar de um lado para o outro. O que é isso? O que esse texto me diz? O que esse texto me diz? Essa é uma ideia. Esse texto me diz muito mais do que eu posso imaginar. Então eu preciso de ferramentas para isso. Outras teorias de interpretação, e essa é a minha especialização nesse caso. Por exemplo, estudamos semiótica de linha francesa, tem vários. Eu vejo esse templo por cima. A disciplina que eu estudo me faz investigar o templo por baixo. Então, o que o pastor fez para construir esse templo? Ok, até aí tudo bem, eu dou uma lida na planta, mas eu tenho outros elementos para analisar. Se eu usasse análise de discurso, eu vou visualizar o lado de fora, o externo. Por que o pastor construiu esse templo? No bairro não tinha uma igreja. Nesse nível, é um fator externo. Um lugar para recepcionar público, que comporte público, autoridades, são fatores externos. Mas eu posso olhar pelo lado interno, a necessidade da igreja, o comportar dos irmãos, a acomodação dos irmãos. Eu vou enxergar, é o que eu falei, eu posso ir por um caminho, posso ir por outros. Se eu vou pela marginal, eu vejo uma coisa, se eu vou por outro caminho, eu vejo outras coisas. Mas eu chego no mesmo lugar. Estão me entendendo? Digam amém. Amém. Partindo disso, então, eu quero pensar algo com vocês, irmãos. Como eu já disse, vamos trabalhar de forma sucinta, por questão do espaço temporal. O texto, quando nós fazemos, nós fazemos as coisas por meio, sempre tem algum meio. Qual é o meio? Qual é o caminho? Este culto está indo para a internet. Por qual meio? A conectividade. O pai diz assim para o filho, ou a mãe: se você não comer esta verdura, você não vai sair. Ele come a verdura, certo? Ou legumes. Mas teve um caminho. Qual foi o caminho? A intimidação. Esse foi o meio. Ele não comeu porque quis. Ele comeu porque foi ameaçado de perder algo que ele tem por muito valor, que é o sair para a rua, ganhar. Acho que isso aconteceu comigo. Eu não comia repolho. Minha mãe, na minha adolescência, ela insistiu. Eu não comia repolho de jeito nenhum. E um dia, na insistência dela, ela colocou um pratinho de repolho para mim. Eu comia no chão. Gostava de sentar no chão, comia no chão. E colocou uma chinelinha havaiana bem do lado do pratinho. O que ela disse? Se você não comer, lá vai. Isso é intimidação. Não é, tenho absoluta certeza que não foi e não é só minha mãe já partiu pela eternidade, que atua assim, não é? Aqui ninguém faz isso. Muito bem? O pastor diz assim para um obreiro, veja bem, ele pode, nessa teoria que eu estudo, a gente mede, a gente visualiza
o meio, que é chamado de modal. Por exemplo, posso ir daqui para Santo Amaro por vários modais, de trem, bicicleta, de carro, isso é um modal. Então, vamos pensar no modal. O pastor pregou um sermão maravilhoso aqui, despertou o interesse no irmão de pregar da mesma forma. E ele ficou impressionado com aquilo, e ele quer buscar aquilo. Ele foi despertado. Pastor não impôs, certo? O irmão foi seduzido. Aí ele, pastor, onde o senhor estudou? Leu isso aonde? Como é que... E ele se ingressa. Por outro lado, também, eu estou usando a linguagem pastoral, porque sou pastor de igreja, assim que funciona. O pastor pode chegar para o irmão assim: se você não estudar teologia, você não pregará mais. Ele impôs. E o irmão não quer perder a oportunidade de pregar. Então ele vai estudar teologia. Todo mundo na mesma página comigo? Diga amém. Amém. Entende? Modal é diferente. A forma é diferente. Nós lemos o texto que diz que Neemias entrou na presença do rei, e o rei olhou, viu a tristeza no rosto de Neemias e perguntou: por que você está triste? Se você não está doente. O rei tem uma dúvida da tristeza, mas ele tem uma certeza que o homem não estava doente. Em algum momento já paramos para pensar por que um copeiro provocou a atenção e de que modal? De que modo o copeiro chamou a atenção do rei? Há uma passagem que eu quero ler com vocês. Vamos aos detalhes, vamos à estrutura da coisa. Vamos lá, capítulo 1. Vamos ao capítulo 1 e ao versículo de número 11. Irmãos, se começarmos a partir do versículo 5, veremos que ele está triste, ele chora, ele jejua, ele ora, ele confessa, ele fica profundamente triste por vários dias. Está no texto aí. Por vários dias andei triste. O rei da Pérsia, Xerxes, não é citado em momento nenhum do capítulo 1 até o versículo 10. Ele aparece no capítulo 2 a seguir. Mas tem um negocinho no versículo 11 que eu quero trazer para esse contexto. Abram a Bíblia. Vejam lá. Versículo 11. Ah, Senhor, Neemias está orando. Estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que são os irmãos, provavelmente, que desejam temer o teu nome. Ponto e vírgula. Ele está falando com Deus. Agora veja como muda a situação. Faze prosperar hoje o teu servo. Prosperar o quê? No que ele não quer prosperar? Ele não disse. Ele não falou aqui que queria ir a Jerusalém. Até aqui ele não fala nada disso ainda. Diretamente não. E diz assim: e dá-lhe graça perante este homem. Que homem? Ele diz: então eu era o copeiro do rei. Espera aí. Por que o rei aparece aqui? Versículo seguinte, Neemias entra. E como é que ele entrou? Ele entrou na presença do rei triste, cabisbaixo. Será que se
se Neemias tivesse entrado como todas as outras vezes, eu pergunto a vocês, será que ele nunca ficou triste? Ele nunca passou por uma situação de tristeza? O cara está fora de casa, desculpa a palavra. Está numa condição subalterna lá. Ele nunca se entristeceu, ele nunca entrou naquele trabalho para fazer aquele trabalho triste, abatido. Será que ele, as outras vezes que ele ficou triste ou que ele adoeceu, será que ele se esforçou? Como ele reagiu? A primeira pergunta. A segunda que faço é exatamente essa: será que Neemias trabalhou as suas emoções? Porque se ele tivesse dito ao rei: ô rei, posso ter uma palavra para você? Eu estou triste. O rei diria o quê? O problema é teu. E aí? O que eu tenho a ver com sua tristeza? Rei, estou chateado. O problema é teu. Se mal os nossos patrões hoje têm tempo para atender a nossa tristeza, ele olha para, certamente o patrão, estou triste, estou chateado, o patrão para engole o choro e vai fazer o trabalho. No caso de Neemias, vai fazer o seu serviço e pronto, acabou, nem comigo fala. Neemias chamou a atenção do rei, estrategicamente. Ele fez isso de caso pensado e já acordado com Deus. Ele entra de uma forma que provoca, ele provocou a movimentação do rei em sua direção. Ele fez isso, senão ele não tinha orado a Deus. Ele disse: me faz prosperar. Quando ele disse me faz prosperar, ele tem um plano. Ninguém pede prosperidade a Deus para nada e do nada. Ele tinha um plano. E o plano, qual era o plano de Neemias? Lá na frente, que o rei comprasse a sua causa. Ele pensa: como eu vou fazer esse rei, a minha causa, sendo rei? Mas Neemias, com a bênção de Deus, entrou triste porque estava, e ele foi real, ele não mentiu. Ele chamou a atenção do rei pelas suas emoções mesmo. Então, nesse sentido, irmão, quando ele entrou, o rei obviamente olhou o semblante dele, porque o próprio rei disse: nunca te vi assim. O rei disse: nunca te vi assim. Que cara é essa? Que jeito é esse? Por que você está assim? Aí ele diz: como é que eu não poderia estar se a minha cidade está destruída, os muros destruídos? Ele colocou o rei na própria causa. Mas Neemias sabia que não podia avançar sozinho. Ô rei, deixa eu ir resolver o problema da minha cidade, da minha Jerusalém. Mas o Neemias pensa: eu preciso do rei, eu preciso dos oficiais, eu preciso de dinheiro, eu preciso que ele me abra as portas, então eu vou manipular ele. E ele orou a Deus. Irmão, todo mundo manipula todo mundo. Você manipula o seu filho, manipula o marido. É assim que funciona. É movimentar, é fazer a pessoa se movimentar. Todo mundo faz isso. Vai lá que eu vou te dar isso. A pessoa foi porque você quis. Você prometeu algo. Tira a nota boa que eu te levo para o parque. É pecado isso aí? Claro que não. Até o próprio Deus fala assim para a gente: olha, aquele que for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem vai ser fiel até a morte para não ganhar nada? Fala sério. Fiel até a morte para não ganhar nada? Irmão, então Deus sabe como lidar conosco. Ele perfeitamente sabe. E é nesse sentido, irmão, pensando, eu quero fazer duas perguntas. Neemias tinha um plano, como eu já coloquei. E a segunda pergunta é
exatamente essa: seria possível reconhecer o estado emocional de Neemias sem conhecer o próprio Neemias? Seria possível o rei identificar o semblante, a tristeza, o estado anormal de Neemias sem conhecer o Neemias? Neemias não era uma máscara, não manipulou o rei por mentira, ele manipulou o rei pela própria verdade. E como na verdade ele manipula o rei pela sua emoção de verdade, ele movimenta o rei em seu favor, apresentando a verdade da sua tristeza, da sua agonia, da sua situação. Pastor Marcos, o que tem a ver isso conosco aqui nesse momento? Eu levanto um questionamento no parênteses, como eu já antecipei, pelo espaço e tempo que temos, mas eu levanto a seguinte questão: como estamos sendo movimentados? Por quais emoções a igreja contemporânea está sendo movimentada? Espera aí, eu quero trazer para este momento uma chamada de atenção a vocês. Cantem comigo uma música, né? Parte de uma música. Eu não sou um cantor não, igual o irmão cantor aqui, mas me ajuda aí, mano, me salva, tá? Anderson Freire, Raridade. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso adorar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que Deus fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Paremos aí. Tudo bem, né? Essa música mexe com a nossa emoção, bonita, não é? Ela é linda, maravilhosa, mas eu quero fazer algumas perguntas aqui aos irmãos. Eu nem vou para o resto, a questão do espelho, que reflete, daí por diante, vou parar por aqui. Vamos mexer na estrutura. Preste atenção. De que modo nós estamos sendo manipulados? Por quais meios? Lembra quando eu falei do modal? Vou para Santo Amaro de carro, vou de bike, vou de moto, vou de transporte público. Quais meios Neemias movimentou o rei? Eu disse, emoções verdadeiras. Lembra o que eu falei? Vamos a esta música. Como ele movimenta a igreja com essa letra? Eu quero colocar uma pergunta. Primeira delas, eu nem vou citar as outras, eu só vou nessa. Aliás, em duas questões. O pecado não consegue esconder? Eu quero entender. O indivíduo chega aqui na igreja, a igreja condena o pecado, mas a música diz: não, pecado. Tudo que ele está dizendo aqui é o seguinte: não se preocupa, não, está tudo zerado. Está no texto aí. E a gente canta. E a gente chora, e a gente dá glória. Tem mais uma questão. Segunda, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Por acaso nós acreditamos
acreditamos em predestinação? Cremos em predestinação? Uma vez, Deus escolheu um fulano para ser salvo, então ele pode fazer o que quiser. É assim que nós acreditamos? Não. Que eu me entendo no meio que congregamos? Não. Pecado, segundo escreveu Isaías, separa o homem de Deus e acabou. E o homem precisa, eu citei o texto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o primeiro ponto. Então temos problemas aqui que vão além, podíamos caducar ainda mais sobre essa questão. Mas vamos mais à frente. Vou mexer agora numa outra música. Mas vocês vão me prometer que ninguém vai me pegar lá fora, tá bom? Estou brincando. Celebridade do meio evangélico, Fernanda Brum. Vamos a uma musiquinha bonita da Fernanda Brum. Irmão, liberta-me. Eu não sei nem cantar essa música. Vocês já viram que eu canto bem, né, irmão? Canto alto, fino e desafinado. 3 tons ao mesmo tempo. Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram para eu não prosperar, rasgaram os meus olhos, o meu ministério, cortaram as minhas asas para eu não mais voar. É a música. Depois eu faço uma pergunta. Esse primeiro bloco da música diz o que exatamente? Amarrado, o cidadão está condenado, amarrado, rasgado e mutilado. Se lemos a música por inteiro, ela não diz por quê. Ela não diz por que ela está amarrada, ela não diz por que ela está rasgada, condenada e mutilada. Ela não fala, mas nós cantamos. Aí mais à frente, tem outras, viu? Tem outras, mas vamos à mesma música. A mesma música. Mas eu chamei ao Deus do céu, Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me, 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 ó, do fogo do Egito, da escravidão, do frio, do medo dessa escuridão, da mentira, do roubo, de altares pagãos. Liberta-me, Cristo, com a tua unção, agora. Assim, o segundo bloco, que eu acabei de ler, nos dá algumas condições, nos mostra locais, nos mostra posição, nos mostra o próprio querer nesse sentido, mas ela não me diz em momento nenhum por quê, quais motivos, ela não explica absolutamente nada. Ela mexe com as minhas emoções. Está cheio de gente aqui, provavelmente como eu, talvez tenha gente preso no cartão, preso numa dívida, preso nisso, preso naquilo outro. Ela não diz absolutamente nada. Então eu questiono, que simulacro ela projeta na sua cabeça, na minha cabeça? Eu sou vítima. Ela olha para o indivíduo, essa música coloca todo cidadão na condição de vítima, pior, de injustiçado. Percebam só, estou escravizado, estou amarrado, estou aprisionado, fui mutilado. Eu sou vítima. Vítima de quem? Vítima do quê? Ela não disse o meu pecado. Ela não diz o que eu fiz. Ela não me coloca na condição de humilhação. Ela alimenta o meu desejo. Aí o irmão chegou até mim no ano passado. Eu não lembro se foi. Acho que foi pela rede social.
tem um programa de manhã, todos os dias, na internet, no YouTube. Aí eu acho que foi isso mesmo. Aí o irmão mandou, pastor, ora por mim. Não foi na igreja. Se acontecer, pastor, eu estou tentando comprar um prédio que tem do lado da igreja. Aí o irmão falou assim, pastor, se acontecer o que vai acontecer comigo aqui, eu vou comprar esse prédio e as duas casas do senhor e vou dar de presente. Vai ser a minha oferta para a igreja. Qual é o pastor que não fica alegre? A casa do lado, 800 mil. As outras duas, mais 1,2 milhão. Eu fiquei feliz, né? Mas fiquei curioso. Conheço do irmão. Como é que você vai comprar essa casa aí? Qual vai ser essa porta que Deus vai abrir para você aí? Né? Qual vai ser a porta? O cara falou para mim. Não, qual vai ser a porta? Ele encheu meu coração. E aí ele não queria falar de jeito nenhum, não queria falar de jeito nenhum, não queria dizer de jeito nenhum. Até que eu insisti. Ele falou, não, pastor, é o seguinte. A Mega Sena da virada está forte. Tive um amigo que foi assaltar aqui o terminal há muitos anos, foi assaltar o terminal Santo Amaro, então ele veio por mim, porque a gente convive no meio, não sei se aonde nós vivemos, né? Aí ele disse, Marcos, ora por mim, porque eu vou fazer um negócio. Não, orar por quê? Não, eu vou fazer um negócio aí, não, olha, nós vamos assaltar o terminal e Deus está abençoado para dar tudo certo. Irmão, nós estamos sendo manipulados pelo quê, irmão? Aí põe o joelho no chão, Senhor, abençoa esse irmão, dá graça para ele, que ele consiga esse dinheiro para comprar um prédio. Ele me movimentou em direção à causa dele. Ele me colocou na luta dele, eu nem sei pelo que sou, nem sei pelo que estou lutando. As duas músicas que eu falei aqui não coadunam com aquilo que nós pregamos, são emoções falsas, inverdades. O pecado causa problema na relação entre o homem e Deus. Nós somos aprisionados, fomos pelo pecado, mas graças a Deus, Jesus nos libertou do pecado. Você pode glorificar o nome do Senhor. Então diga comigo, eu sou livre do pecado. Mas não se meta com o pecado não, porque o pecado arruina a vida da gente, irmão. Eu não vou avançar daqui por diante, mas vou parar por aqui. Em outra oportunidade poderemos continuar. Neemias também mexe no campo da pregação. Ele primeiro movimenta o rei, segundo ele movimenta o povo, e ele movimenta o povo com o discurso da verdade. Versículo 18, vamos lá para finalizar. No versículo 18, olha só o que está escrito no versículo 18, que é o tema, o versículo inicial e tema desta pregação, deste evento. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Era verdade. Ele entrou triste, ele fez o plano certinho, na verdade. Disse, eu vou me mostrar ao rei exatamente o que sou. E o rei comprou. Mas agora ele precisava movimentar o povo que estava com ele, que estava enfrentando o Tobias, o Sanbalate. E ele disse, eu não vou movimentar o povo com mentira, eu vou movimentar com a verdade. Eu entrei na presença do rei triste, abatido, e eu contei a ele a atenção que ele teve comigo. Eu falei a verdade, não. Nós cristãos não temos pacto com mentira. Não podemos
da verdade. Ele diz no mesmo texto, olha só. Ele diz o seguinte: como então, olha, como meu Deus lhe fora favorável, como também foram as palavras do rei que ele me tinha dito. Ponto. Então disseram: levantemos. A verdade tem efeito, a mentira também tem. Esse texto também trabalha sobre a questão da verdade e da mentira. E fica aqui para nós: não sejamos movimentados por falsas emoções, não sejamos movimentados por mentiras, andemos na verdade. Deus abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Bom seria se nós tivéssemos bastante tempo, né, irmãos, para ouvir muito mais, né? Nós vamos nos colocarmos em pé neste momento. Vamos receber o servo do Senhor, pastor José Vernex, que dará continuidade agora a esta ministração. Meus queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de aqui estar com os irmãos, cumprimentar o pastor da igreja, nosso amigo, companheiro, pastor Adilson, dizer que estou feliz em estar com os irmãos aqui nesta noite para adorar ao Senhor e confessar uma coisa. Eu me lembrei de uma passagem de Jó que ele disse assim: que temia, isso me sucedeu. Eu vinha tentando negociar com o pastor Marcos para eu falar primeiro, porque eu sabia que depois ia sobrar pouca coisa para mim. Mas o pastor Adilson, né, usando das atribuições que lhe são dadas, colocou ele à minha frente e fez bem. E eu disse a ele: o que é que eu vou dizer para a igreja agora? Mas ainda bem que a Bíblia Sagrada, ela tem sempre algo para nós, né? Eu quero só fazer menção do texto que foi escolhido como tema em Neemias 2, versículo 18, que diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Como o pastor bem colocou aqui, existem várias formas de se apresentar algo, na verdade, vários métodos. E o método é nada mais, nada menos do que um caminho a seguir para atingir o objetivo que se quer. Nós vamos tentar usar o método mais simples, que é até porque é a nossa condição. Neemias, este homem de Deus, ele recebe um chamado. E esse chamado é um chamado que vem sobre ele, lhe incumbindo de algo que ele causava angústia. E ele se percebe no começo do texto que ele se angustia, porque ele se coloca na posição daqueles que seriam seus contemporâneos, mesmo não sendo ele nos dias em que Jerusalém fora queimada, os muros derrubados, né? Se a gente for olhar dentro do texto, nós vamos perceber que ele surge mais de um século depois. Mas eram os seus patrícios, o seu povo, a sua etnia que estava ali. E é interessante que quando ele recebe aquela notícia, ele sente o impacto, vai até o Senhor, como foi colocado, ora, chora,
e jejua com propósito. Mas no versículo 6 do capítulo 1, ele diz uma coisa interessante, demonstrando humildade. Uma das características de Neemias era a humildade. Versículo 6, ele diz assim: estejam, ainda falando com o Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Aí ele diz: que pecamos contra ti. Percebe, ele não estava lá, mas ele se coloca na posição dos tais. Que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. A humildade é imprescindível no relacionamento com Deus. A forma que chegamos a Deus, que seja de joelhos em pé, dependendo da condição, o que Deus olha não é isso, mas é o que está dentro de nós. Não são as nossas palavras bem colocadas, até porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que pega as nossas palavras todas soltas e traduz isso, levando ao Senhor, e é Ele que leva essa tradução com gemidos inexprimíveis, e não chega lá dizendo a Deus o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Então a humildade abre portas, abre caminhos e faz com que o Senhor atente a nossa oração. Uma das características de Neemias era a humildade, também a sua sinceridade. Ele chega diante do rei, como já foi dito aqui, o rei percebe algo nele, e aí então o ouve e dá a ele carta para que ele vá até Jerusalém e venha edificar. No caso não é construir, porque Jerusalém tinha sido construída. A questão ali é reconstruir. Reconstruir é mais difícil do que construir, porque se encontra, quem trabalha nessas questões de arquitetura, de obras civis, sabe o que eu estou dizendo, porque se encontra tanta surpresa quando se vai reconstruir. Você pega coisas que o outro fez, você não sabe como foi feita, você não tem em mãos aquela planta, aquele projeto, tem um fio que é passado em algum lugar e você não sabia, tem sempre um bendito cano no meio da parede, e aí o rapaz vai cortar com aquele jeitinho e acerta o cano, acabou o dia, porque até ele abrir a parede para consertar. Reconstrução é isso, tem surpresas. Então, Neemias, ele agora faz coro a mais alguns que Deus chama. Percebe? Jerusalém é praticamente destruída, com as investidas que deu Nabucodonosor, e leva o povo em cativeiro. O povo volta, liberto, através de um edito de Ciro, e agora vem alguns que Deus escolhe para edificar. Primeiro vai Josué e Zorobabel. Eles irão edificar o templo. Depois vai Esdras para edificar o culto. O culto tinha sido destronado, os altares tinham sido esquecidos. O livro da lei há muito tempo não havia quem o achasse. Então, quando ele é achado, Esdras convoca o povo para um dia de jejum, e o povo, diz-nos o texto, que o povo exalta a Deus, passam algumas horas em pé, sem reclamar de cansaço, sem reclamar de nada, porque o desejo do povo em ouvir o sacerdote ler o livro da lei era muito grande, havia uma sequidão. E depois Neemias, para edificar os muros, para
reconstruir a cidade. Então, ele vai com a permissão do rei, que lhe dá carta que permite a ele ir para um grande desafio. Mas esse Neemias, ele era um homem acostumado a desafio, porque foi dito aqui, e está no texto, que ele era copeiro do rei. Então, todos os dias a vida dele era colocada em risco. A ele era incumbida de experimentar a bebida, a comida. Se tivesse envenenada, o rei ficaria vivo, mas o copeiro não. Então ele corria riscos diariamente. Ele então recebe cartas, mas ele toma alguns cuidados, porque outra característica que se percebe em Neemias, ele era uma pessoa organizada. Ele tinha um espírito de organização. Ele não fazia as coisas tomado pela emoção. Ele era um líder que calculava, que pensava e repensava para agir. Então, uma das coisas que ele tinha era saber que era preciso antes se acercar dos fatos e estar dispostos a enfrentá-los. Percebam, queridos, o tema é muito interessante. Levantemo-nos e edifiquemos. Levantemo-nos, são dois verbos. Levantemo-nos e edifiquemos. É um desafio. A reconstrução é um desafio. E não se enfrenta um desafio, ou não se aceita um desafio, sem antes buscar tomar o cuidado de descobrir, detectar os problemas de perto, não de longe, mas de perto. Ou seja, para isso é preciso ter mais informação do que as que são trazidas. E Neemias, ele tinha essa característica. Ele sabia que tinha um trabalho árduo, duro. Então ele precisava conhecer o problema de perto. Se a gente ler alguns versículos para trás, do capítulo 2, nós vamos ver que quando ele chega na cidade, ele sai à noite, sem comunicar a ninguém, e ele começa a olhar os pontos estratégicos, os lugares críticos, formulando na sua mente as ideias e depois materializando-as para que se desse seguimento, para que se desse então a introdução e o início de uma reconstrução muito grande, até porque os muros eram as proteções de todas as cidades. As cidades que não tinham muros estavam desprotegidas, os inimigos tinham facilidades de tomá-las. Então, muros eram uma espécie de proteção das cidades, né? Que tinham os seus portões. Então, para nós entendermos melhor o texto que nós lemos, é preciso ter disposição para entender que levantar significa sair do lugar. Quem é Newton? Newton, a lei da inércia é Newton, não é isso? Ou seja, nós temos que vencer a lei da inércia. Ninguém consegue tirar o borbagato daquele lugar se não for no guincho, no caminhão grande. Por quê? Porque ali é uma estátua que não se mexe. Que é a lei da inércia? É mais ou menos isso. Alguém que está parado, prostrado, não se mexe. Então, o verbo levantar significa mover-se, tomar uma decisão, sair do lugar. Se levantar é mais do que estar somente de pé, mas é tomar atitudes, é se mover em direção a algo que foi projetado, que está na mente, mas que precisa sair do campo das ideias e precisa tomar forma, porque o homem não cria, só Deus é o Criador, mas o homem tem capacidade de tomar forma. Vamos dar um exemplo: as paredes que estão aqui, os vidros que estão aqui, tudo isso, os homens tomam forma para trazer, para fazer. Isso é possível isso acontecer. Eles não podem criar, porque só Deus é criador, né? O homem toma forma e faz uma cadeia, mas só Deus é quem tem o poder de criar.
as árvores, não é assim? Então é preciso conhecer o problema de perto, ter as informações necessárias, muito mais do que as que são trazidas, porque é preciso reconstruir alguma coisa. O pastor nos colocou muito bem sobre uma pergunta: em quem estamos, por quem e no que estamos sendo manipulados? Perceba que a manipulação faz parte da humanidade. Ninguém, nenhuma alma viva na terra é imparcial integralmente. Todos nós que aqui estamos sofremos influência de algo, de alguém. Se for algo bom, maravilha. Se for algo que nos traz, não traz edificação, nós corremos risco. Nenhum de nós decide de forma imparcial integralmente, porque todos nós decidimos baseados em fatos e baseados em informações que recebemos. Desde crianças nós somos manipulados. O que faz o bebê parar de chorar? Uma chupeta, um pedaço de borracha. Não é assim? Já prestaram atenção? Estava chorando, alguém dá a mãe dá uma chupeta. Por quê? É uma forma de trazer a ele um meio de contentamento e de ele se deixar iludir. Todo ser humano, ele está dentro dessa limitação e ele corre sério risco de ser manipulado em alguma coisa. Então, é preciso ter disposição para sair do lugar, isso é, levantemos-nos, é coletar as informações e é ter coragem para revirar os escombros e soprar a poeira. Fazendo isso, para reativar a memória. O que faz? O que nos motiva a nos levantar e a reconstruir, a romper e a expandir fronteiras, a atravessar os nossos próprios limites. Como enfrentar o desafio da reconstrução? Ora, não é ter um sonho à noite e colocar ele em prática de dia. Não, se é um método, é um caminho. O pastor Marcos Cruz disse que nós viemos por um caminho, mas ele não quis dizer que o GPS nos levou para um lugar terrível. E a gente quase não saía. Travou tudo, nós tivemos que fazer um caminho oposto, superar o que o GPS mandou para chegar aqui pelo caminho normal. Bom, aqui eu falei para ele, aqui é um pouco mais longo, mas aqui está mais tranquilo para a gente. Então, é preciso entender o que é que nos faz levantar. Como enfrentar o desafio, né? Para que essas fronteiras sejam expandidas, algumas perguntas são essenciais de fazê-las. Primeiro, quando devo começar a obra? Quando devemos dar início a algumas reconstruções, a alguma forma de romper barreiras e expandir as fronteiras e enxergar novos horizontes? Quando? É preciso começar de imediato ou devemos rever algumas coisas antes? O bom senso nos diz que devemos rever algumas coisas antes. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, tomados pela emoção, corremos um sério risco de estarmos fazendo a coisa errada. Porque todas as decisões que tomamos, ou na base da emoção, ou na base da ira, vai nos trazer arrependimento posterior. Nós vamos parar e pensar, mas por que eu prometi isso? Eu me emocionei e prometi. Irmão, amanhã Deus vai, estou dando um exemplo, Deus vai abrir uma porta tão grande aqui, aí chega amanhã e não acontece nada. Mas Deus não me disse, não, foi a minha emoção. Numa discussão com a esposa, eu me iro e digo coisas a elas que nunca passou em minha mente. E se tem uma coisa que você não deve fazer é isso, porque passa 50 anos e elas não esquecem. E aí no outro, mas você disse, eu disse. Está dito. E elas não esquecem. Olha, o pastor me ajudou aqui na pregação. Então, primeira coisa, quando devo começar a obra?
de imediato ou devo rever algumas coisas antes? Quanto vou gastar? Porque, irmão, nós cremos que Deus é Deus de milagres, Deus de providência, mas a gente sabe que o dinheiro é uma realidade de necessidade em todos os tempos. Jesus tinha um tesoureiro, ele tinha uma bolsa, mesmo podendo fazer os milagres, mas ele tinha essas necessidades, porque na sua humanidade ele tinha algumas limitações, né? Então o dinheiro é uma realidade paralela à espiritualidade. Às vezes alguém diz que a vida econômica é uma coisa, a vida material é outra e a vida espiritual é outra, mas é só uma vida, não dá para dissociá-las. Você só tem uma vida, senão a gente vai ser igual o gato, vai ter 7 vidas, vida financeira, vida... Não, nós temos uma vida. Agora, dentro desta vida tem todos esses aspectos que precisam ser trabalhados com a mesma condição para que estejamos bem. Ou seja, a vida econômica, a vida material, a vida familiar e a vida espiritual, elas se equivalem. Se eu estiver bem espiritualmente e no meu lar não tiver o que comer, eu vou ter problemas espirituais para frente. Se eu tiver tudo o que comer, mas não estiver bem espiritualmente, vai fazer também mal. Então é preciso haver uma palavra, eu não gosto muito de usá-la porque ela é muito filosófica, mas é esta palavra: equilíbrio. É preciso equilibrarmos isso para que atendemos ao que Paulo chama de moderação. Então ele coloca 2 palavras lá, são antagônicas. Uma é o ébrio. O que é o ébrio? É o bêbado, é aquele que não tem equilíbrio, vai andar, cai aqui, cai ali. É exatamente antagônica ao ébrio, é o sóbrio. O sóbrio é o moderado, é aquele que sabe onde está pisando, sabe onde está indo, sabe o que vai fazer. Por quê? Porque ele revê, ele calcula, ele quer se levantar com o povo para edificar e romper fronteiras, mas ele sabe que para fazer isso é preciso calcular, é preciso pensar, é preciso parar. E a liderança e a igreja, ela não se move pela emoção, ela não se move pelo impulso, ela tem 3 coisas que ela tem que estar alinhadas: é a palavra, é o espírito e a oração. Oração, palavra e o espírito. Espírito, palavra e oração. Palavra, oração e espírito. E com isso a igreja vai crescendo, Deus vai trazendo estratégias e ela vai se levantando, vai edificando. Tem alguém caído ali, vamos ajudar a levantar para edificar o corpo espiritual. Tem alguém precisando de um socorro ali, vamos edificar e levantar para que o corpo esteja equilibrado. Isto é uma igreja que está sendo direcionada por uma liderança que pensa, que ora, que busca, que projeta, que faz planos, que calcula, tudo isso submetido à direção divina. O que é preciso fazer para que o povo coopere em todos os sentidos? Ora, Neemias pensou em tudo isso. Ele fala aos magistrados, ele repreende eles, ele fala aos grandes, à sociedade elitizada, que apesar de tudo aquilo ainda emprestava dinheiro a juros aos pobres, e ele chama a atenção, porque ele sabe que não se edifica nada, como foi dito aqui, se não for pela verdade. Então o corpo, a igreja, para que ela seja edificada, é preciso que haja uma cooperação mútua em todos os sentidos. Jesus podia fazer tudo, mas ele escolheu 12. Aqui há um pastor, mas há obreiros, auxiliares, a membros. E este corpo unido, este corpo cooperando em todos os sentidos, esta obra tem facilidade de expandir, de romper barreiras e de chegar a fronteiras que ainda podem ser desconhecidas. Agora a questão é: como motivar outras pessoas a cooperar? Como tirá-las da letargia? Aquele espírito de... Sabe quando se toma anestesia? Você está vivo, mas está dormindo, não sente nada. Nós estamos vivendo esses dias na igreja brasileira, onde muitos cristãos já se conformaram em não fazer nada.
estamos caminhando para o deísmo. Pastor, o que é deísmo? Deísmo é uma forma de cristianismo em que eu digo que sirvo a Deus, mas ninguém se intrometa na minha vida. Eu quero ir à igreja aos domingos, eu culto, ouvi uma palavra boa e vim para casa e não me movo por nada. Ou seja, deísmo é que Deus criou o mundo, entregou os homens e Ele não se intromete. Quando eu aceito o deísmo, eu estou dizendo que Deus não é mais soberano e intervém na história quando Ele quiser. Então é preciso, na verdade, motivar as pessoas a cooperar. E é preciso buscar essas formas sem inovação. Como assim? Qual é o caminho? O caminho é a palavra de Deus. Queridos, se a palavra não for suficiente, nós estamos perdidos. A palavra e Cristo, o Cristo da palavra é suficiente para gerir, para alimentar, para sustentar, para renovar, para fazer a igreja avançar, se levantar, edificar, enfrentar desafios, vencer barreiras, jogar as muralhas por terra e o nome de Jesus ser glorificado. Porque aí a adesão das pessoas é fundamental para que venha se romper as barreiras. É preciso que outras pessoas vejam e compreendam a missão a ser feita. Neemias chama o povo e explica o que precisava fazer. E o povo tinha uma colher na mão, não era colher de comer, mas de trabalhar, e na outra mão a espada. Trabalhava e vigiava. Trabalhava e vigiava. Se tem uma coisa que Satanás não aguenta, é uma igreja que trabalha e vigia. Uma igreja que trabalha e vigia, ela vai crescendo, vai vencendo e vai crescendo, vai expandindo as fronteiras. Agora, para isso é preciso que todos participem. Por quê? Porque cada um membro é um comunicador e cooperador da obra em potencial. O marketing positivo é fator preponderante para que a obra cresça, para que outras fronteiras sejam alcançadas. Nós temos um desafio muito grande, estamos vivendo num comodismo espiritual muito grande. Nós temos vontade, eu não estou dizendo a igreja local aqui, estou dizendo a igreja brasileira. Nós temos vontade, temos até desejo, mas não tem força. O pastor da igreja se esforça para trazer um culto de doutrina, ensinando, e os irmãos levantam a mão, glorificam a Deus, alguns choram, outros falam línguas estranhas, mas quando chegam em casa já se esqueceram. Por quê? Porque nós temos muito entretenimento. A Bíblia nos diz que Deus nos deu alegria como fruto do Espírito. O diabo, com inveja, inventou o entretenimento. A alegria é o fruto do Espírito. O entretenimento é uma arma maligna para distrair a igreja e tirá-la do foco que o Senhor quer. Mas lembre-se, ainda é muito tarde para desistir. Eu vou melhorar a frase. É muito cedo para desistir. Não desista. Não desistamos. Não vos conformeis, como Paulo diz, com este mundo. A igreja está bonita, mas ainda é pouco, não é, pastor? Isso é pouco. Por quê? Porque Jesus tem no meio de vocês alguns que podem estar na missão, outros dirigindo outras igrejas, irmãs que vão à missão. O desejo de Deus é que a obra venha se expandir. E onde estão esses missionários, esses pastores? Estão dentro da casa do Senhor. Outros estão lá fora que virão, mas enquanto eles não vêm, é os que estão aqui que Deus quer usar. Neemias então busca a cooperação dos outros para edificar Jerusalém. Ninguém faz nada sozinho dentro da igreja. Não se pode fazer tudo sozinho. Não dá. Não dá para ser um supra-sumo. Não. A salvação é individual, mas ela é também coletiva. Paulo disse: saúde a igreja que está na casa da irmã. E a igreja que está lá no irmão. Como é que está
está a igreja lá, ou seja, a salvação também é coletiva. Precisamos uns dos outros para nos manter em pé. Aleluia. Alguém diz: não, eu só preciso de Jesus e de mim. É ledo engano. Precisamos uns dos outros. Alguém chega aqui triste e Deus traz uma palavra. O outro é usado no louvor. O outro é em línguas estranhas para entregar a profecia. Ou seja, um vai edificando o outro. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, que o culto tem três coisas, tem três finalidades: edificação, ordem e decência. E nós vamos ajudando os outros e vamos caminhando juntos para chegar no céu. Já imaginou se o céu fosse só de um? Por isso que a salvação não é só eu, somos nós. Por isso que para expandir fronteiras, romper barreiras, é preciso um todo, um corpo unido, com todos os membros se movendo. Aqui no versículo 15 do capítulo 2: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E o 16: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Ele anda sozinho, porque ele teve informações, mas agora ele precisa ver com os olhos para entender. A teoria é maravilhosa, mas sem a prática ela é nula. Teoria, já imaginou que na teoria a gente faz um plano, dá tudo certo? Meu Deus, a gente faz um projeto, a gente não coloca lá as coisas que são imprevistas, as contingências que há, não estão naqueles planos, mas elas têm ali. Pastor, isso vai construir isso aqui, estou dando exemplo. Ele não conta que vem um fiscal e pode embargar a obra, mas pode chegar o fiscal. A teoria, o engenheiro fez um projeto bonito, mas a prática é diferente. Ele não conta que os funcionários podem fazer greve, que pode cair um raio e destruir tudo. Tudo isso não está na teoria. Neemias ouviu e sabia que precisava fazer algo, mas ele sai à noite, ele e o Deus Todo-Poderoso, e ele vai dar uma volta em Jerusalém. Ele anda pela região de Jerusalém, observando os muros, olhando para os escombros. Então ele tinha agora as informações de modo seguro, e somente então ele vai convocar imediatamente o povo para uma reunião. O nome disso é liderança. Glória a Deus. Aleluia. E quando assim é, pode ter certeza que a boa mão do Senhor vai fazer prosperar. É preciso que todos estejam a par, depois que se tenha a firmeza do objetivo que se quer atingir. Agora vamos compartilhar com todos, para que todos coloquem a mão no arado, e a obra assim será feita. Versículo 17: então lhe diz: bem vedes vós a miséria que estamos em Jerusalém, em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. É preciso compartilhar a realidade que está acontecendo. Nós somos manipulados porque ouvimos muitas meias verdades e tomamos por verdade, meias informações. João está olhando e ele vê um muro de jaspe. Não quer dizer que só tinha aquilo. Está acontecendo outra coisa aqui, mas o olhar de João para aqui, está aqui. Às vezes nós estamos enxergando aqui, mas ao nosso redor e derredor está acontecendo uma série de coisas. É preciso que se compartilhe essas coisas.
E assim vamos edificar. Deus nos chamou para edificar. Olha, isso aqui é um edifício. Mas esse edifício não se começou por cima. Não é de teto que se precisa primeiramente. É de piso. É de solo. É de base. Não é da superfície. É da base. É do fundamento. Percebam que aqui só quem trabalhou no começo dessa construção sabe como é o fundamento. Todos que chegaram depois estão vendo essa beleza estética, mas quem sustenta essa beleza é o fundamento. Agora perceba que o fundamento não está em cima, está embaixo, ninguém vê. Deus nos chamou para sermos alicerce, para que o edifício esteja sustentado por Cristo em nossas vidas, mas para isso nós não seremos vistos. Nós não seremos vistos. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, do 11 em diante. Se a obra que cada um construiu, que fez, for madeira, feno, palha, será queimada e esse sofrerá detrimento. Espera aí, no céu não tem detrimento. Mas Paulo completa. Mas se a obra de cada um for ouro, prata ou pedras preciosas, essas passarão pelo fogo e não se consumirão. Agora olha para cá. Você vê e acha palha, feno e madeira por fora, mas ouro, prata e pedras preciosas estão escondidas nos subsolos. As obras que nós fazemos para o Senhor tem que estar edificada na rocha, ainda que ninguém veja, Ele está vendo. Nós não precisamos aparecer, mas Ele precisa aparecer na nossa vida para ser glorificado. E a obra que alguém não está vendo hoje é a obra que sustenta edifícios belos como este. Agora é preciso abrir mão de alguma coisa para retomarmos a reconstrução, né? Neemias, ele toma parte da solução. Ele não somente descobre qual é a solução, mas ele toma parte. Ele pede carta ao rei. E é interessante que lá ele vai achar inimigos que também têm cartas. Só que a ordem cultural era: qual é a carta que vale? É a mais recente. Ou seja, eu tenho uma carta, mas faz 10 anos. Neemias chega com uma de um mês. Então, Neemias é quem vale, porque eu edito. E foi isso que o livrou. Então ele usou estratégias, prosperou, como o pastor bem frisou aqui, porque ele foi a Deus em oração e Deus agiu no coração do homem. Então não adianta só mostrar os problemas, é preciso se apresentar para solucioná-los. Não é difícil ver um problema, mas é difícil se apresentar e dizer: estou aqui para ajudar a solucionar. Qualquer empresa boa, de grande porte, se alguém chega e apresenta um problema e não tiver a solução, é despedido. Não, você me traz o problema e não tem a solução, me traga os dois juntos. Aqui está o problema e aqui está a solução. Isso é trabalho de dissertação. Você tem que arrumar, apresentar a problemática e a solução, o que você propõe para aquilo. Então, na vida real, na vida prática, também é assim. Não basta mostrar o problema, não, seja a solução para aquele problema. Se apresente como a solução dele. Glória a Deus. E sobretudo, como foi lido no versículo 18, pastor, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Jamais devemos nos esquecer da intervenção de Deus. Tudo isso que eu disse é bíblico, mas sem a intervenção de Deus não dá. Moisés recebeu de Deus uma proposta: Moisés, eu não vou mais, esse povo está obstinado a pecar, mas fique tranquilo que eu vou mandar um anjo, eu vou enviar um anjo. Moisés, nordestino que nem eu, temperatura 29 por 16, bateu o pé e disse: o
Senhor não for comigo, daqui eu não arredo o pé. Se a presença de Deus não for conosco, nenhum dos nossos projetos terão sucessos para glorificar a Ele. Só poderão ter sucesso para a vaidade humana, mas todo projeto que tem sucesso para glorificar a Deus depende da intervenção dele, do Todo-Poderoso, o dono da obra, aquele que pode fazer todas as coisas. As pessoas, nós, todos que estão aqui, não devemos nos esquecer de que estamos bem acompanhados. Não podemos ter a sensação de que estamos sozinhos. Não! Deus está conosco. O Senhor da igreja está conosco. E a gente, queridos, nem precisa de profeta se levantar e dizer que Deus está conosco. Não que isso que venha desvalorizá-lo. Mas é porque a palavra diz: e eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com a igreja. Vai haver sempre aqueles que estão conformados. É preciso despertá-los do sono. E não é fácil. Tem uns que têm um sono leve. Tem outros que o sono, você vira ele na cama, solta uma bombinha embaixo. Mas é preciso despertá-los do sono. É preciso envolvê-los. Porque igreja é isso. Igreja é uma família se envolvendo. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas formas, mas todos sentem a mesma coisa, como Paulo diz em Filipenses. A igreja se envolve no mesmo propósito. Qual é a finalidade? Qual é o primeiro propósito? Edificar. Edificar o quê? A igreja de Jesus. Como se edifica a igreja? Ganhando almas para Cristo. A missão peculiar da igreja é ganhar almas para Jesus, é ganhar almas para o reino de Deus. A igreja só cresce quando almas se convertem, descem as águas e se tornam membros do corpo de Cristo. Por fim, é preciso ter convicção de que Deus nos dará a vitória. O texto, se não é de minha falha memória, de 2 Reis, capítulo 7, por ali, conta a história de que um capitão era incrédulo e havia fome em Samaria. Mas Eliseu chegou ali e consolou o rei e disse que o Senhor ia enviar comida. Ele disse: o tanto de gente que tem aqui, de onde virá isso? E o profeta se virou para ele e disse: eis que tu verás. E o infeliz ficou na porta, foi atropelado e morreu. Viu, mas não comeu, não participou da bênção. Nós não podemos jamais, em hipótese alguma, perder a fé, perder a convicção de que Deus vai nos dar a vitória. Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? A morte? A fome? Aí ele vai citando uma série de fatores que são oposições, mas ele termina dizendo que ninguém nos separará do amor de Deus, que é Ele quem nos dará a vitória, e que por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, eu estou dizendo que a morte não vai, aleluia, nos trazer derrota, porque se morrermos em Cristo, estamos vencedores em Cristo também, estamos cumprindo a vontade de Deus e entraremos no céu. Nada vai deter a igreja de entrar no céu que está preparado para ela, e esta é a vitória da igreja, a salvação eterna. Versículo 20, ele diz: o Deus dos céus é o que nos faz prosperar. Com todo respeito, olha para esse gigante aqui de 1,69 m. É Deus quem nos faz prosperar, não é a força do nosso braço. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Não é a força do nosso braço, não é a capacidade humana, é graça. Se é graça, é favor imerecido. Se é graça, é favor imerecido. O que é graça, pastor?
Graça é qualquer movimento de Deus ao seu favor. Isso é graça. Aleluia. Eu acordei hoje, graça de Deus. Eu estou respirando graça de Deus. Eu merecia Deus, mas Ele me deu. Qual é a diferença de graça para misericórdia? É que a misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos. O que é que merecíamos? A condenação. Deus não nos dá. E o que é graça? É que Deus nos dá porque não merecemos. Alguém diz, não, mas eu estou fazendo, Jesus me dê assim como eu mereço. Meu Deus, se Deus nos der o que nós merecemos, a gente só merece ser fulminado. Mas a misericórdia chega, misericórdia, córdia cardia, miséria. Deus se compadece das nossas misérias. Então nós estávamos condenados ao inferno. A misericórdia chegou e nos tirou de lá. Agora a graça veio. Não merecíamos o céu, mas Ele resolveu nos dar. Levanta a tua mão e adora a Ele. Você vai herdar o céu não porque merece, mas porque Jesus quis te dar. O Espírito de coletividade é a garantia da reconstrução. Levantemo-nos e edifiquemos. Deus conta com você para edificar esta obra. Deus conta com você para romper fronteiras, para expandir o reino. Não há carreira solo no ministério, não há carreira solo no reino de Deus. Espírito Santo, não tem espaço para ela no nosso meio. Todos os membros são peças importantes para complementar e cumprir os desígnios de Deus neste lugar e em qualquer outro que seja a igreja do Senhor. Jesus conta com todos. Ele é quem nos faz prosperar. É o Senhor quem nos escolheu. Glória ao nome de Jesus. Nós não fomos chamados para ficarmos acomodados na lei da inércia. Não. Paulo diz, 1 Coríntios 12:7, o Espírito é dado a cada um na medida do que é útil. A cada um aqui, o Espírito deu para ser útil. Nós temos utilidade na casa do Senhor. Nós somos chamados para fazermos algo para o Senhor. O que nos move? O que está em nós? Nós não somos estátuas. O que nos comove? A compaixão. A compaixão é a comoção de Deus por nós. Assim tem que ser nós pelo nosso próximo, pela igreja. Nós devemos nos mover, estarmos prontos. Muitas das vezes nós temos a disposição de dizer a metade do que disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Vou parar. Por quê? Porque não é fácil se apresentar e dizer: envia-me a mim. Mas o Senhor, nesta noite, conta com aqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui, esse vaso é teu, eu sou teu, tu me chamou para ser útil na tua casa, na tua obra, não importa o que eu preciso fazer, contanto que seja o Senhor na minha vida, porque é isso quem dá galardão. Diga: eis-me aqui, mas diga também: envia-me a mim, Senhor. Esta obra conta com você, comigo, com o pastor da igreja, com todos que aqui estão, e quantos mais virão para fazê-la. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Neemias convenceu o povo pela verdade. Foi dito aqui. Tocou o coração do povo de forma consciente.
Ele disse tudo que era verdade. Não precisou usar subterfúgios fantasiosos. Eu estou vendo um anjo naquele relógio, está me dizendo, não. O anjo está aqui, a minha retaguarda é o anjo da igreja. Glória a Deus. Ele somente usou a verdade. Paulo diz em 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí o povo se convenceu, porque estava diante deles um homem de Deus. Não basta dizermos que somos homens de Deus. Não basta dizermos. Presta atenção, eu tenho mais 7 minutos. Moisés morreu. Josué passou 40 anos entrando com ele na tenda. Mas agora Josué precisava substituir Moisés. Eu dizia lá no pastor Silas, é fácil substituir Moisés. O homem levantava a mão, vinha a praga. Baixava a mão, acabava a praga. Tocava no mar, o mar se abria. Tocava na rocha, vinha água. Como é que substitui um homem desse? E Deus disse: Moisés, meu servo é morto. Agora dispõe-te, tu levanta-te, porque tu vai passar esse povo pelo Jordão. Glória, aleluia. Glória a Deus. É tu que vai levar esse povo para a terra prometida. Josué treme as pernas. Josué treme as pernas. Mas Deus diz a ele: esforça-te, e tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Glória a Deus. Moisés então leva a informação ao povo. O povo diz: olha, tudo que tu nos mandar fazer, nós faremos. Só tem uma coisa: que o Senhor seja contigo, como foi com Moisés. Que o Senhor seja conosco, como foi com Moisés, com Davi, com Pedro, com Paulo, com João. Que o Senhor seja conosco, porque se Ele continuar conosco, e vai continuar, tenha certeza, tenha convicção, que não há barreira que não caia, que não há muros que não sejam reconstruídos, que não há cidades queimadas que não sejam edificadas. Alguém está se divertindo, alguém está se distraindo, alguém está no entretenimento, mas você está com a colher na mão, colocando um bloquinho, levantando parede, na oração, no jejum, dizendo: Jesus abençoe aquela irmã que está afastada, Senhor, traga ela de volta. Aquele moço que se desviou, traga ele de volta. Você vai edificando um muro ao lado do seu pastor, e a obra vai crescendo, vai se expandindo, você vai se levantando, o reino vai se expandindo, e Deus vai sendo glorificado. A primeira tropa de Josué não foi tão fácil, não. Não é que nem hoje, não. Pastor, meu irmão, mas por que você não veio? Ô, pastor, eu estava com uma febre de 37 graus. Não deu a prova, foi tão grande. Minha mulher, o almoço demorou, não deu para vir esse almoçar. A prova de Josué foi diferente, ele tinha um rio para abrir. Aleluia. Moisés tinha um mar, Josué tinha um rio. E o povo está lá, quase 2 milhões de pessoas. Tudo na expectativa. Ele passa em revista e dá ordem aos sacerdotes que estão a média de 600 metros à frente com a arca. Quando eles entram, Aleluia. Glória a Deus. não basta dizer que Deus está conosco. Aleluia. É preciso que Ele se manifeste em nossas vidas. Quando eles tocam a orla do vestido, Jordão é decrescente, a parede trava aqui de água, aleluia. E Deus manda-os atravessar e diz: não tem pressa,
Quando eles pararem no meio do Jordão e tirarem 12 pedras para memorial nas 12 tribos, porque eu tenho poder sobre a natureza, fui eu quem criei este exército. Deus abençoe a igreja, levantemos-nos e edifiquemos, o Senhor é conosco, nada temeremos. Deus abençoe. Aleluia, 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 glória a Deus. Apologética, né, irmãos? É a teologia da nossa religião que se propõe a defender a verdade como ela é. Isso é apologética, né? É falar a verdade, é mostrar a verdade e viver na verdade. Foi bom porque a gente começou já tratando das músicas, né? Dos hinos, que tem tanta coisa por aí. E só o sangue de Jesus, né, irmãos? Nós temos que nos posicionar. Glória a Deus. Enquanto o pastor Werneck falava, eu escrevi 3 frases. Primeira, tem muita gente para mostrar os problemas. Isso é crítica destrutiva. Pouca gente para propor soluções. Crítica construtiva. Menos gente ainda para ajudar a implantar as soluções. É a realidade que vivemos, mas nós podemos mudar essa realidade, amém, irmãos? Neemias mudou a realidade, mostrou o problema, versículo 17, estamos em miséria, mas mostrou a solução. Deus nos é favorável. Se nós formos fiéis ao Senhor, Ele é conosco para nos dar a vitória. Glória a Deus. Agora é a hora da ação, porque também não adianta a gente ter crítica construtiva, mostrar a solução, mas ficar de lado. Deísmo, né? Vai lá e faz. Tem que ter ação. Sem ação, nada vai acontecer. Propor soluções. Você pode até mostrar o problema, mas você precisa mostrar a solução. E mais do que mostrar a solução, você tem que se envolver para implantar a solução. Quantos estão entendendo da glória ao nome de Jesus? Deus abençoe pastor Werneck, que nos abriu este horizonte tão glorioso, pastor Marcos Cruz, que também nos trouxe esta orientação tão gloriosa da parte de Deus. A nossa irmã Tamires vai louvar a Deus com o hino, e nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Se você não trouxe espécie, aí atrás do banco deve ter aí um QR Code, você pode fazer a sua contribuição pelo Pix, o dízimo, a oferta, a contribuição. Bem, irmã Tamires.